Olá, estamos aqui no episódio número 6 do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Do segundo ano da graduação, eu sou o Francisco Serino. E eu sou Pedro Nishimura, também do segundo ano da graduação. A pauta de hoje é o trote violento. Antes de iniciar, te convidamos a conferir os outros episódios do Direito em Pauta no YouTube e no Spotify e a nos acompanhar no Instagram, @jusconexão.uel, para ficar por dentro de diversos conteúdos e atualidades sobre o direito. Este episódio parte da campanha anti-trote violento da Universidade Estadual de Londrina, e nosso objetivo é trazer informações mais aprofundadas sobre essa prática, que ainda persiste em muitas instituições de ensino. Vamos começar conceituando o que é trote violento, trazer um pouco de seu histórico no Brasil, discutir a importância das campanhas de conscientização e, por fim, falar sobre as possibilidades de responsabilização na esfera do direito para aqueles que praticam esse tipo de violência. O trote universitário é uma prática antiga, com origens que remontam às primeiras universidades europeias. Inicialmente, era um ritual de iniciação para os estudantes que acabaram de ser aceitos na graduação, mas com o tempo se transformou em algo mais violento e intimidador, se aproximando muito do conceito de bullying, ao invés de uma forma de recepção calorosa dos novos calouros. De acordo com o professor de filosofia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Sinésio Ferraz Bueno, há duas interpretações possíveis para o nome. Pode ser tanto uma referência à domesticação de um cavalo, para ensiná-lo a trotar, por exemplo, quanto uma interpretação à intenção de passar um trote, de enganar, ludibriar os participantes. Ou seja, fica cada vez mais claro a ideia de algo ofensivo. Ele é caracterizado por práticas que envolvem agressões físicas, psicológicas e morais, criando uma relação de hierarquia entre o veterano e o calouro, sentindo-se este obrigado a fazer tudo o que seu suposto superior comanda. Isso inclui desde humilhações públicas, como comer alimentos misturados com substâncias nojentas, ou ingerir quantidades alarmantes de álcool, até situações extremas, como mutilações e, infelizmente, até mortes. Muitas vezes, essas práticas são justificadas como sendo tradição ou apenas uma brincadeira, mas não podemos esquecer que o trote violento deixa marcas profundas, tanto físicas quanto emocionais nas vítimas. Além disso, elas não só ferem a dignidade humana, mas também colocam em risco a saúde e a vida dos estudantes. Sentimentos como culpa, vergonha e até mesmo raiva podem ser despertados nesses alunos, suscitando traumas já existentes ou desenvolvendo novos, que podem perdurar por todos os anos da faculdade, causando logo de início uma experiência desanimadora. Não muito distante, também a possibilidade deles simplesmente optarem por desistir do curso, transformando o então sonho em um pesadelo constante. Por isso, é fundamental discutir e combater o trote violento. No Brasil, registros de trotes violentos datam do século XIX, como o caso de um estudante da Faculdade de Direito de Olinda, morto por resistir ao trote em 1831. Esse foi o primeiro caso registrado de trote violento no país, e infelizmente não foi o último. Aqui na Universidade Estadual de Londrina também tivemos casos emblemáticos. Um dos mais conhecidos ocorreu em 2009, no curso de agronomia, em que calouros foram levados para fora do campus, obrigados a tirar a camisa e a deitar em uma rua sem asfalto para serem pisoteados por seus veteranos. Esse caso gerou grande repercussão e levou à suspensão dos estudantes envolvidos. A UEL, desde então, tem se esforçado para coibir essas práticas. Em 2009, o Regimento Geral da UEL já previa punições para quem praticasse trote violento, incluindo suspensão e até mesmo exclusão da universidade. O artigo 184 do regimento prevê a suspensão nos casos de prática ou participação em trote universitário, assim como incentivo, incitação ou contribuição de qualquer forma em favor do trote, enquanto o artigo 185 prevê a exclusão quando há prática de trote mediante violência, utilizando qualquer meio ou produto que cause ou possa causar danos pessoais, psicológicos, lesões corporais ou morte. Vamos trazer mais alguns dados e casos que mostram a gravidade do trote violento. Em 1999, na Universidade de São Paulo, o calouro de medicina Edson Shi Sue, de apenas 22 anos, morreu afogado durante um trote. Durante uma confraternização entre calouros e veteranos, ele foi jogado em uma piscina olímpica enquanto chovia, mesmo após dizer que não sabia nadar. Entretanto, não se pode comprovar como ele foi parar na água, se foi empurrado, se caiu ou se decidiu nadar. As investigações levaram a outros calouros também presentes na data do ocorrido a escreverem cartas contando sobre a festa.
nas quais também afirmaram que os veteranos coagiram até mesmo aqueles que não sabiam nadar a entrar na piscina. 4 veteranos foram acusados pelo Ministério Público pelo crime: Frederico Carlos Jana Neto, Aride Azevedo Marques Neto, Guilherme Novita Garcia e Luiz Eduardo Passarelli Tirico. Mas, em 2006, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo trancamento da ação por falta de provas. O Ministério Público recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando que o STJ feriu a Constituição ao retirar do Tribunal do Júri a possibilidade de analisar as provas contra os acusados. Contudo, por 5 votos a 3, o STF entendeu pela competência do STJ para trancar uma ação penal antes que o juiz de primeira instância analise o processo. Apesar dos votos vencidos, os 3 votos pela continuidade do processo renderam debates e fortes críticas ao posicionamento do STJ. O ministro Marco Aurélio afirmou que somente depois de exaurida a prova é que pode ocorrer ou não a absolvição do réu. Descabe a tribunal em recurso ou habeas corpus, o instrumento utilizado para trancar a ação, dizer que a prova é insuficiente para ilicitude ou irregularidade. Enquanto o ministro Joaquim Barbosa diz que o tribunal se esquece do que é fundamental à vítima. Não se fala da vítima. Um jovem acabara de entrar na universidade. Estamos chancelando a impossibilidade de punição a quem cometeu um crime bárbaro. O Supremo Tribunal Federal está impedindo que essa história seja esclarecida. Esse caso chocou o país e a repercussão foi tamanha que levou à criação de leis contra trotes violentos em São Paulo. Outro caso trágico foi o de Carlos Alberto de Souza, no ano de 1980, em Mogi das Cruzes. O calouro foi abordado por um veterano do curso da universidade, que insistiu em cortar seu cabelo. Para se defender, Carlos cuspiu nele, que, como vingança, desferiu inúmeros socos e chutes na cabeça. Eles se encontravam no trem dos estudantes, e, por isso, haviam diversos estudantes presentes, mas nenhum interviu na situação e nem se dispôs a prestar socorro a ele. Carlos foi encaminhado para o posto médico da universidade por um enfermeiro que o encontrou no caminho do campus, e após, foi levado até a Santa Casa de Mogi, não recebendo o acompanhamento necessário. Na manhã seguinte, apesar de aparentar estar bem, Carlos teve uma intensa crise convulsiva e acabou internado na UTI com uma parada cardiorrespiratória, diagnosticado com traumatismo craniano. Mesmo com a realização de uma neurocirurgia, ele não resistiu e veio a falecer. Esses casos mostram que o trote violento não é brincadeira inofensiva, é uma prática perigosa que pode ter consequências irreversíveis. Por isso, campanhas como a da UEL são tão importantes. Elas buscam conscientizar os estudantes sobre os riscos do trote violento e promover uma integração saudável entre calouros e veteranos. Muitos acham que medidas como essa são exageradas ou até desnecessárias, mas elas existem justamente para evitar que casos como os que mencionamos anteriormente se repitam. A ideia é substituir o trote violento por atividades de integração que sejam divertidas e, ao mesmo tempo, respeitosas. E não podemos esquecer que a universidade é um espaço de aprendizado e crescimento, prezando por um ambiente acolhedor e seguro para todos. Agora, vamos falar sobre um ponto crucial: a responsabilização judicial. Quem pratica trote violento pode responder criminalmente por seus atos. Dependendo da gravidade, os envolvidos podem ser enquadrados em crimes como lesão corporal, injúria, ameaça, constrangimento ilegal e, em casos extremos, o homicídio. Nesses casos, a esfera para a propositura da ação pode ser civil ou penal, dependendo da análise da conduta do sujeito e a condição que impôs ao outro. Por exemplo, o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, pode resultar em detenção de 3 meses a 1 ano. Já o constrangimento ilegal, previsto no artigo 146, também pode levar a pena de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa. E se o trote envolver sofrimento físico ou psicológico extremo, pode ser caracterizado como tortura, com penas de 2 a 8 anos de reclusão, conforme a Lei 9.455 de 97. É importante citar também o projeto de lei número 445 de 2023, o qual proíbe os trotes universitários. Mais especificamente, seu artigo 1º versa que é vedada a realização de atividades de recepção de novos estudantes em instituições de ensino superior que envolvam coação, agressão, humilhação ou qualquer outra forma de constrangimento que atente contra a integridade física, moral ou psicológica dos alunos. Considerando o município de Londrina, onde a UEL se encontra, tem-se a Lei nº 11.468, de 29 de dezembro de 2011, a qual, em seu artigo 43, inciso 1º, proíbe em logradouros públicos a realização do trote, definindo-o em seu parágrafo 1º como
toda e qualquer atividade de manifestação estudantil por aprovação em cursos regulares ou em concursos seletivos e exames vestibulares que utilize qualquer modo ou meio de comunicação, violência ou agressão que possa injuriar, colocar em risco ou constranger a integridade moral ou física, a dignidade ou a imagem do estudante e de seus familiares. Ou seja, não é só uma questão de ética ou de regras das universidades. Praticar trote violento é considerado crime e os responsáveis podem e devem ser punidos pela justiça. Por fim, a UEL possui canais em que você pode denunciar qualquer tipo de prática violenta durante a recepção. Ouvidoria da UEL para o registro de denúncia, ou segurança, que seria a Prefeitura do Campus para emergências com o número 0800 400 4474. Isso encerra nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @jusconexão.el. Por lá, você pode se manter ligado em diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando sair o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção deste episódio trabalharam Pedro Castro, Matheus Fagundes, Pedro Nishimura, Francisco Serino, Vitor Vogt. Os diretores Fernando Iocomiso e Manuela Muniz. Sob a supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Pedro Nishimura. E ficamos por aqui. Obrigado por nos ouvir e até a próxima pauta.